Aos meus queridos irmãos e aos meus amados amigos, nós estamos de volta mais uma vez para diante da presença e da palavra do Senhor, trazemos mais uma mensagem dentro do assunto arrebatamento, a reunião que temos marcada com Ele e o assunto a ser tratado nesta reunião, as obras dos cristãos. Na mensagem passada, mensagem anterior, nós vimos que haverá um julgamento. Esse julgamento é chamado de uma avaliação da obra de cada cristão que viveu neste mundo durante o tempo da graça, durante o tempo decorrido entre o nascimento e a vida. Isto é, durante o tempo do nascimento espiritual, é claro, aquele nascimento que nascemos da palavra de Deus e vivemos para Ele durante o tempo de cristão neste mundo, prestando serviço para Ele através da igreja, do Senhor Jesus ou do seu reino, no caso daqueles que não são da igreja, mas são congregados na igreja e fazem parte do reino de Deus. Portanto, esse primeiro julgamento dos salvos não será para condenação. É bom que lembre disso. Só me referindo aqui à mensagem passada. Não será uma condenação. Não, será uma avaliação para determinar o valor da nossa obra e conferir-nos um prêmio ou negar-nos o prêmio dado à obra que nós fizemos aqui neste mundo, boa ou mal. Ele disse, por meio do corpo, receberemos o que tivermos feito por bem durante o tempo que vivemos aqui. Agora, vivemos aqui. Agora, queridos, vejam uma coisa interessante. O julgamento não será aplicado nessa reunião e nesse momento, porque o julgamento do salvo já se deu na pessoa do Senhor Jesus. João capítulo 5, verso 24, é muito claro, quando diz que todo aquele que ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em condenação ou julgamento, porque passou da morte para a vida. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 1, ele diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João, do Apocalipse, escreveu no capítulo 2, versículo 3, ou 3:2, ele diz que agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que seremos, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Pedro afirmou categoricamente que ele levou todos os nossos pecados no madeiro. Então ele levou sobre si os nossos pecados que nos condenavam. Jesus Cristo levou no madeiro. Ele estava ali morrendo pelo pecador. Ele estava praticando um sacrifício vicário, um sacrifício perfeito, mas um sacrifício substituto, porque ele estava no meu e no teu lugar. Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 2, que quando ele subiu na cruz, ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós nas ordenanças de Deus. E ele exibiu na própria cruz, ele declarou a nossa liberdade em Cristo Jesus. Jesus, usando João para escrever no seu evangelho, no capítulo 6 especialmente, ele diz, aliás, no capítulo 8, desculpe, ele diz no versículo 32, conhecereis a verdade e vocês serão libertos pela verdade. No versículo 36 ele diz, se pois o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Portanto, nós como salvos somos livres do poder do pecado e do poder do inferno. Naquele julgamento, nós estaremos livres do poder e da presença do pecado e do inferno, das artimanhas de Satanás. Estaremos ali em espírito perante ele. Portanto, não haverá mais julgamento para condenação no que diz respeito aos salvos em Cristo Jesus. Você crê assim? Não importa. Se você crê ou não, a Bíblia Sagrada não vai mudar simplesmente pelos meus conceitos, porque eu acho isso ou aquilo, ou porque alguém disse isso ou aquilo. Eu estou citando a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus, passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Ela vai cumprir aquilo para o qual ela foi designada ou escrita.
Portanto, nessa mensagem, eu quero mais uma vez trazer ao querido irmão e amigo a vida do cristão neste mundo, essa aquisição de obras que nós temos neste mundo, ela é comparada, na verdade, a duas figuras. Para isso eu quero ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Vamos ver aqui as figuras que o apóstolo Paulo usou para retratar a nossa vida de cristão aqui neste mundo, a nossa vida de crente nesse mundo. Você sabe que a Bíblia Sagrada é chamada também de a régua de Deus. Há uma régua que evidencia o quanto estamos certos ou errados diante de Deus. Me lembro que meu pai, como um bom carpinteiro, ele colocava a régua sobre a madeira e através daquela régua ele fazia um traço com um lápis. E aquele traço feito por o lápis, certo? Aquele risco pelo lápis ali, estava determinando o que deveria tirar da madeira ou o que estava faltando na madeira. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é uma régua que evidencia, quando lida e ouvida, o quanto estamos dentro da vontade de Deus ou quanto estamos fora da vontade de Deus. É por isso que João, capítulo 5, verso 39, diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mateus, capítulo 22, verso 29, Jesus foi muito contundente quando diz: vocês estão errados por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então vamos voltar nesse momento nossas atenções para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre as nossas obras, o que são realmente as nossas obras. Olha o que está escrito. Repito, 1 Coríntios capítulo 3, escrito pelo apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, aquela igreja que estava ali. Ele escreve no capítulo 3, versículos 6 e versículo 9. Vou ler os dois versículos. Ele diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavouras e edifício de Deus. Olha as duas figuras que ele utiliza aqui para falar da nossa vida de cristão, de crente salvo neste mundo. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça dele para que ele possa estar revelando para nós, através da sua palavra, essas profundezas do seu coração? Oremos então. Senhor, obrigado por permitir-nos entrarmos na tua presença, através da tua santa e bendita palavra. Obrigado, Deus, pelos meus irmãos e meus amigos que se juntam a mim neste momento para examinarmos a tua palavra com o objetivo e o desejo de ver, ouvir e compreender aquilo que o Senhor quer que nós entendamos. Mas nós reconhecemos as nossas dificuldades, Senhor, a nossa incapacidade humana, porque a nossa mente foi danificada, bloqueada, entenebrecida pelo pecado. Mas nós temos o Espírito Santo que, quando há interesse da nossa parte, quando abrimos o nosso coração para a palavra do Senhor, obviamente o Senhor abre o nosso entendimento para compreendê-la. Portanto, pedimos que neste momento o teu Espírito esteja abrindo aqui a nossa mente, nos ajudando a compreender as verdades que nós temos aqui. A nossa vida pautada em duas figuras descritas pelo apóstolo Paulo. Eu oro agradecido no precioso e grande nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Observe, amigos e irmãos, a precisão com que Paulo escreve. Eu vou repetir o versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Observe que a primeira figura que ele utiliza para representar a nossa vida ou descrever a nossa vida neste mundo é com a semente. Quando ele fala semente, a primeira figura que ele utiliza como semente, ele está usando a palavra de Deus. O pregador da palavra de Deus, ele é um semeador. Aquele que semeia, disse Jesus, semeia a palavra. Portanto, disse Paulo, eu sou um semeador. Eu fui levantado, fui constituído, fui declarado por Deus para isso, como pregador dos gentios. Ele diz, olha, eu plantei a palavra. Apolo deu continuidade regando essa palavra, cultivando essa palavra que eu preguei. Portanto, entendemos aqui
que tanto Paulo quanto Apolo tinham o mesmo ofício, um plantando e outro cuidando. É como aquele que vai lançando a semente no campo, mas tem aquela outra turma que vai atrás limpando, tirando mato, certo? Cultivando para que haja crescimento. Então, é assim que nós estamos fazendo através da palavra de Deus e durante o tempo que nós estamos na igreja. Durante o tempo na igreja, nós estamos plantando a palavra de Deus, nós estamos semeando a palavra de Deus. É claro que você está sendo cultivado. Cada culto que você participa, cada mensagem que você ouve na igreja, cada estudo que você recebe na igreja, você está cultivando aquilo que foi plantado pela palavra de Deus. Como cristão, você nasceu. Agora precisa crescimento. Porém, o crescimento não é dado por Paulo, nem tampouco por Apolo. Não é dado por quem planta, não é dado por quem rega. Nós vamos ver no próximo versículo. Portanto, é importante entendermos aqui que a nossa vida está pautada à semeadura. Como está a sua vida com Cristo? Está permitindo que a palavra seja semeada no seu coração ou você está deixando aí que ervas daninhas venham entrar na sua vida e venha prejudicar o crescimento dessa planta, o crescimento dessa semente? Você tem permitido a palavra de Deus regar como água que faz que dá a capacidade para o crescimento da planta? Era isso que Apolo fazia. Ele colocava água cada vez que Apolo pregava a palavra de Deus, baseado naquilo que Paulo, como o construtor e aquele que lançou o fundamento, fez. Ele estava simplesmente cultivando, colocando água. A água refere-se à palavra de Deus. Sim, nascemos da água pela palavra. E aí o apóstolo Paulo, com muita precisão, vai escrever aos Efésios, no capítulo 5, versículos 26 e 27, são dois versículos importantes para você estar lendo. Ele diz que está preparando a sua igreja para ser apresentada como noiva diante dele, como esposa, melhor dizendo. Está preparando, ele está desposado com a sua noiva, que é a igreja, para um dia ser apresentada como esposa. Está lá em Apocalipse, capítulo 19. E, durante esse tempo de preparo, ele faz uma analogia do marido, do bom marido, é claro, com a esposa, que cuida da esposa, que trata bem a sua esposa, que usa meios para que a sua esposa sempre esteja elegante, sempre esteja com uma bonita fisionomia. Ele usa essa analogia entre o esposo, o bom esposo e a esposa para referir-se à igreja. Ele diz assim também, durante esse tempo, eu estou lavando a igreja, preparando, santificando pela lavagem da água pela palavra. Você tem estado nos cultos de sua igreja? Você tem sido assíduos? Vocês têm sido assíduos nos cultos de sua igreja? Ou você tem esporadicamente participado dos cultos? Você tem tomado banho todas as quartas-feiras? Você tem tomado banho todos os domingos de manhã? Você tem tomado banho todos os domingos à noite, todas as sextas-feiras em culto de oração? Você tem feito isso? Está tomando banho constantemente? Ou você esporadicamente entra no chuveiro de Deus e o restante do tempo está exalando a fedentina do mundo? Não sei, é você que sabe. É você que define. Eu sei de mim. Você sabe de você. Jesus Cristo disse através do apóstolo Paulo que nós somos o bom cheiro de Cristo. Que nós estamos aqui para trazer ao mundo que se salva ou o mundo que se perde o bom cheiro de Cristo. Que façamos uma separação. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Paulo, isso disse Jesus em Mateus capítulo 5. E ainda Paulo, se referindo a este assunto aos filipenses, ele diz: assim resplandeça vocês como luzeiros, como luz entre as trevas. Como está a sua vida? Como está o banho espiritual que você está tomando? Está permitindo a palavra de Deus regar a sua vida? Ou você está se esfriando? Você está se apostatando a cada dia? Você está se afastando dos seus deveres espirituais? Como é que está a sua vida como contribuinte para a sua igreja? Nos dízimos,
nas ofertas alçadas, nas ofertas missionárias? Como é a sua visão hoje quanto à contribuição para o templo? Perdeu o sentido? Perdeu a graça? Dê uma olhadinha no seu envelope de dízimos. Veja como está a anotação no seu envelope de dízimos. Está sequente? Todos os meses, sistematicamente? Ou você tem tomado a liberdade de fazer daquilo que é do Senhor uma propriedade sua? Por essas questões, nós seremos julgados um dia. Esteja certo disto. Portanto, nossa vida é comparada a uma semeadura e o regamento dessa planta. Mas a segunda figura, ele vai usar o versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavouras e edifício de Deus. Agora ele compara a vida cristã com um edifício, uma construção. É aqui que eu quero trazer na próxima mensagem. Muito lindo que nós vamos aprender aqui nessa analogia de construção do templo. Que material nós usamos para construir uma parede, construir um edifício? Isso veremos na próxima mensagem, se Deus permitir, mas aqui nós temos alguma coisa importantíssima. Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus. No reino de Deus, os pregadores estão cooperando. Sim, porque eles foram eleitos como ministros do Evangelho. Foram dados a eles, os pregadores da palavra de Deus, a palavra da reconciliação. Então nós estamos cooperando. Quando pregamos, disse Paulo aos Coríntios, que é como se Deus estivesse falando por nós. E aqueles que rejeitam essas coisas, não rejeitam o homem, não rejeitam o pastor, não rejeitam o pregador, rejeita Deus. Portanto, esse aqui é um grito de alerta. Para esses últimos dias, eu diria, como disse João, essas últimas horas. Portanto, ele disse que eles, os pregadores, são cooperadores, aqueles que estão cooperando com Deus, através da palavra de Deus, ajudantes, na verdade, servos. Pastor quer dizer servo. E ele será muito bem recebido e galardoado se ele servir bem, se ele servir da maneira correta, sempre pautado na palavra do Senhor, sempre dirigindo o rebanho baseado na visão que Deus lhe deu através da palavra do Senhor. É muita responsabilidade e pouco privilégio. O privilégio do salvo estará no julgamento, lá no tribunal de Cristo. Então, ele sendo o cooperador, ou seja, nós pregadores, estando aqui cooperando, tanto com Deus quanto com você, meu amado irmão, membro de nossas igrejas. Estou dizendo igreja de Cristo. É claro que nós somos o que nesse caso? Se os pregadores são construtores, Paulo foi, melhor dizendo, aquele que cooperou, semeando e Apolo regando, o que nós como membro da igreja somos? Ele deixa claro, muito claro aqui, na última parte do verso 9. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. A lavoura, nós entendemos como aquela plantação que dá frutos, que dá semente. Mas também nós entendemos a outra figura que ele utiliza aqui, ou seja, outro termo que ele usa, que é a construção, edifício. Nós damos frutos para edificar uma casa. Que frutos são esses que ele está falando aqui? Não está falando de fruto de cereal, não. Ele está falando de fruto de boas obras, boas ações, boa conduta na vida cristã. E, se Deus permitir, estaremos aprofundando um pouquinho mais sobre essa questão de construir uma casa espiritual nesse mundo. Eu e você somos construtores. Acredite nisso. Nós veremos isto na próxima mensagem, se Deus permitir, é claro, se ainda estivermos aqui e não tivermos sido arrebatados para estar com Cristo na eternidade. Esse é o nosso desejo, é a nossa grande alegria, é a nossa grande esperança. Me empolgo quando leio na Bíblia sobre os sinais que declaram a iminência da volta do Senhor Jesus. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Ele está voltando na pessoa de Jesus. A reunião está marcada. Estaremos ali um dia na presença gloriosa do nosso amado e grande Salvador. Esses monumentos que foram construídos aqui durante a nossa vida serão apresentados ali na próxima mensagem, se Deus permitir. Me aguarde. Um forte abraço. Que Deus derrame a graça e a misericórdia dele
o seu amor sobre você e sobre toda a sua família.